Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Esse curso ele está no terceiro semestre do curso de soldagem da FATEC Pindamonhangaba, Introdução às Ciências Térmicas. E o que nós estamos discutindo nesse momento, nesse curso? Nós estamos discutindo transferência de calor por condução térmica. Então, meus alunos, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando o nosso curso. E hoje, o tema de hoje da nossa aula é resolução de exercício, exercício 3. É uma aplicação direta do curso de transferência de calor por condução térmica, então é uma aplicação direta, né, da parte, né, de condução térmica do nosso curso, tá ok? Então, o que nós fizemos até agora? Para a gente chegar nesse ponto, nós discutimos transferência de calor por condução térmica. E a transferência de calor por condução térmica, ela acontece através de um meio. Então, a condução térmica ela precisa de um meio sólido, líquido ou gasoso. Né? A irradiação térmica não precisa de um meio. A convecção térmica ela precisa de um meio, mas a energia térmica, ao ser conduzida de um ponto para outro, o meio se desloca junto. No caso da condução térmica, o meio ele é só o ambiente propagador, mas ele não é o agente que acompanha o deslocamento da energia térmica. Então, ele é representado por uma parede ou uma membrana, é simplesmente um meio, né, um material onde as suas extremidades eu tenho uma diferença de temperatura, temperatura 1, temperatura 2. O que significa temperatura 1 e temperatura 2? São valores de temperatura medidos simultaneamente, medidos juntos. Não é temperatura final inicial, não tem nada a ver com isso. Não é variação de temperatura, mas diferença de temperatura. Variação, delta, é sempre o final menos inicial, sempre. Nesse caso aqui não é final menos inicial. Nesse caso aqui é as medidas de temperatura, é a diferença de temperatura nessa extremidade da esquerda e a extremidade da direita. É a diferença de temperatura. E o fluxo de calor, ele está atravessando esse meio. O fluxo de calor está atravessando este meio. Como é que eu sei que o fluxo de calor está atravessando este meio desta forma? Quando eu analiso os valores de temperatura, e os valores de temperatura, a temperatura 1 é maior que o valor da temperatura 2. Exemplos. 50, 30. 50 graus Celsius, 30 graus Celsius. Então eu tenho um valor de temperatura maior que o outro, não importa se é valor positivo, negativo. Então, para o fluxo de calor acontecer nessa direção e sentido, o valor da temperatura 1 tem que ser maior que a temperatura 2. Christian, se for ao contrário, o fluxo é ao contrário. Então, okay? O fluxo de calor ele sempre vai da região onde eu tenho a superfície quente e ele se direciona na direção da superfície fria. Sempre assim? Sempre assim. Christian, se eu não tiver fluxo de calor, significa que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Para que eu tenha fluxo de calor, as diferentes temperaturas. Tem que ter diferença de temperatura. Ok? E quem é o meu fluxo de calor? O meu fluxo de calor, o Q ponto, fluxo de calor é a energia térmica em movimento. Que energia térmica em movimento? Calor. Calor. Em função do tempo. Calor em função do tempo. Então, a fonte de calor está nessa região, próximo dessa superfície, e o calor ele está sendo conduzido agora em relação ao meio. Fluxo de calor na condução térmica, a análise é feita somente no material. Não é no meio, por exemplo, sala interna, sala externa. Se fala sala interna, sala externa, o fluxo de calor não está sendo deslocado num material sólido, mas no ar ambiente. E essa transferência de calor é por convecção térmica. Tá ok? Então eu represento dessa forma, mas você não pode esquecer que eu estou analisando somente o fluxo de calor no material.
É a representação que a gente faz. A gente faz uma reta horizontal para a direita, se a diferença de temperatura for essa, né? Mas lembrando que o fluxo de calor representado é no material. E esse material tem uma condutividade térmica, tem um coeficiente de condutividade térmica. Cada material tem o seu. Um polímero, um material metálico, né? Então o cobre, o alumínio, o latão, cada um tem o seu coeficiente de condutividade térmica. Ok? E esse fluxo de calor ele é calculado pela equaçãozinha do Fourier. Condutividade térmica vezes área. Então depende da área da superfície, depende também da espessura do material e das diferenças de temperatura. Então o fluxo de calor, ele é calculado através dessa equaçãozinha aqui, ó. Condutividade térmica vezes área dividido pela espessura do material. Então o material deve ter uma espessura, ele deve ter uma área de superfície aqui, ó. A área de superfície. E aí é importante você analisar as geometrias, quadrado, retângulo, triângulo, um disco de alumínio com uma determinada espessura. Um disco de alumínio, eu estou vendo ele lateral aqui. Eu só estou vendo pela espessura. Mas na hora que eu olho ele de frente, ele é um disco de alumínio, por exemplo, onde ele tem a sua condutividade térmica, a área da superfície é a do disco, a do quadrado ou do retângulo. Pode ser que ele dê o valor para você do valor da área, às vezes não. Nós já fizemos exercícios aqui em que você tinha que calcular a área da superfície do material, ok? Vezes a área dividido pela espessura. Quanto maior a espessura do material, menor é o fluxo que passa por esse material. É inversamente proporcional. Enquanto que o fluxo é diretamente proporcional à área, quanto maior a área da superfície, maior é a quantidade do fluxo que atravessa essa superfície. Se você tem a maior espessura, o fluxo é inversamente proporcional. Então se você começar a associar, como a gente vai ver em outras aulas, começar a aumentar essa espessura, o fluxo de calor ele vai diminuindo. Então você vai ter uma perda menor, por exemplo, no forno. Você vai ter uma perda menor no interior de um forno, no interior de uma estufa, né, no interior de um fogão, né, porque você aumentou a espessura da parede. Ou então utilizou o material com uma condutividade térmica menor. Um refratário, uma manta térmica, então um material isolante térmico, tá ok? Então vai depender do coeficiente de condutividade térmica do material, tá ok? Então é o Fourier que multiplica as diferenças de temperatura T1 menos T2, ok? Então nós estamos aplicando essa formulinha aí, ok? A equaçãozinha do fluxo. É isso que nós estamos discutindo com vocês, né, nesse momento da aula, tá bom? Então nós vamos fazer o exercício número 3, só fazer um testinho na caneta aqui, para ver se ela está funcionando, ok? Então nós vamos fazer o exercício número 3. Então essa pequena revisão aqui sobre a equação de transferência de calor do Fourier. Fourier, tá bom? Transferência de calor por condução térmica, o Fourier. Eita, nós. Fourier. Isso. É isso aí, tá bom? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o exercício 3. Eu já tenho aqui o diagrama, eu já tenho o esquema do exercício, e agora nós vamos fazer a aplicação da equação de condutividade térmica do material, tá bom? Então vamos lá. É importante a gente fazer uma pequena revisão, porque você precisa de avaliar o fenômeno. Antes de você ler o exercício, eu tenho representado aqui uma cabana, uma casa, uma região, e ele faz um zoom aqui na parede. A parede tem uma determinada espessura, ela tem uma determinada área de superfície e as diferenças de temperatura e o fluxo passando. Nesse caso, ele está mostrando para nós que o fluxo está se deslocando nessa direção e sentido, hein? Fluxo. O que ponto?
Depois que nós avaliamos o desenho, o diagrama, a gente vai ler o exercício. A gente lê o exercício para entender o fenômeno. O fenômeno da transferência de calor por condução térmica. Esse é o fenômeno e a gente vai estudar o fenômeno de transferência de calor por condução térmica. Depois de estudado o fenômeno, a gente avalia as ferramentas que nós temos. Eu já indiquei o Fourier. Transferência de calor por condução térmica, Fourier. E aí nós vamos partir para a resolução do problema, resolver o problema, tá ok? Ele fala que as superfícies internas de um grande edifício são mantidas a 20 graus Celsius. Então, o que ele está falando para nós? Que a temperatura interna do meu edifício aqui, do meu reservatório, a temperatura interna, ou T1, é de 20 graus Celsius. E ele fala que a temperatura na superfície externa, então, você fala que o T1 é interno, T2 é externo. Então, vou colocar aqui, ó, T2 externa. Está a menos 20 graus Celsius. Caramba! Olha só a diferença de temperatura aqui, né? De 20 graus Celsius interno. E você tem um sistema de aquecimento aqui interno e o lado externo, né, com uma temperatura bem baixa. Ele fala que as paredes medem 25 centímetros de espessura. 25 centímetros. Ele me deu o valor de temperatura 1, que eu vou coletar esses dados aqui, ó. 20 graus Celsius. Temperatura 2, menos 20 graus Celsius, tá ok? E ele fala o seguinte: foram construídas com um tijolo de condutividade térmica de 0, ele me deu o casinho também. 0,6 quilocal por hora metro grau Celsius. Quilocal hora metro grau Celsius. Tá ok? Então, esse é o fenômeno. Agora eu entendi, Cris. Então, eu tenho uma fonte de calor mantendo a região interna, né, das paredes internas aqui a 20 graus Celsius e a temperatura externa menos 20 graus Celsius. A espessura da minha parede, 25 centímetros. E do que é feito a parede? De um material, de um tijolo, né, que ele possui esse coeficiente de condutividade térmica, que é 0,6 quilocal hora metro grau Celsius, tá bom? Beleza. Aí as perguntas, os questionamentos aqui. Os questionamentos são os seguintes. Letra A. Calcular a perda de calor para cada metro quadrado de superfície por hora. Ele pede, então, a perda de calor. Se é perda de calor ou ganho de calor, então essa é energia em movimento. Ela foi perdida porque foi para fora. Olha lá, perda de calor. Por unidade de tempo, né? Calcular a perda de calor para cada metro quadrado da superfície por hora. Então, ele quer a perda de calor, ele quer o fluxo de calor. Por metro quadrado em cada hora. Por hora, né? Por metro quadrado em cada hora ou por hora também. A cada hora. Fluxo de calor. Depois, na letra B, ele fala o seguinte. Sabendo-se que a área total do edifício é de 1.000 metros quadrados e que o poder calorífero do carvão é de 550 kcal por quilograma, determina a quantidade de carvão a ser utilizada em um sistema de aquecimento durante o período de 10 horas, supondo o rendimento do sistema de aquecimento igual a 50%. Olha só a quantidade de informações que tem. Sabendo-se que a área total, então a gente sabe que a área total é de 1.000 metros quadrados. Só na letra B que ele abriu o jogo da área interna, da área total, das paredes, né? De 1.000 metros quadrados. E o poder calorífero do carvão, é de 5.500 quilocalorias por
quilograma. Por quilograma. K minúsculo. Quilograma. Quilocal, K minúsculo, quilograma. Quilocal por quilograma. O que significa isso? Que a cada 1 quilo de carvão, o poder calorífero, né, ou energia térmica fornecida por cada quilo de carvão é de 5.500 calorias. E ele fala, então, sabendo que a área total do edifício é de 1.000 metros e que o poder calorífero do carvão é de 5.500 quilocalorias por quilograma, determine a quantidade de carvão, eu quero em quilos. Em quilos ou gramas, a gente vai ver, né? Eu quero a quantidade de carvão a ser utilizada em um sistema aquecido durante 10 horas. Durante 10 horas. Eu quero saber a quantidade em massa de carvão. Massa de carvão utilizada em 10 horas de aquecimento. Então você tem um ambiente que você vai consumir nesse fogãozinho aqui, né, nesse aquecedor, você vai ter uma quantidade de carvão que você vai consumir em 10 horas. Tá ok? Supondo que o rendimento do carvão, o neta, rendimento do carvão é 50%. Ou seja, você vai ter um fator de 0,5. E esse é o fator que nós vamos utilizar no exercício. Tá ok? Entenderam? Então, olha só o meu fenômeno. O fenômeno primeiro é a quantidade de calor perdida por metro quadrado. Essa minha parede ela tem vários metros quadrados, né? Ele quer que você calcule a quantidade de calor perdida por metro quadrado. 1 metro quadrado. Isso a cada hora. Depois nós vamos ter que expandir isso para 1.000 metros quadrados e em 10 horas. Tá ok? Mas vamos discutir somente a letra A por enquanto. A perda de calor nesse caso, calma aí. A perda de calor aqui. Vocês não estão querendo funcionar hoje? É mesmo? As canetinhas não estão querendo funcionar. Deve ser o frio. A quantidade de calor perdida tem tudo a ver, né? Você entendeu, né? Quantidade de calor, frio, tá certo? Perdido ou ganho. Quantidade de calor perdida por metro em cada hora. Bom, tanto a quantidade de calor perdida ou recebida é o Fourier. Condutividade térmica vezes área dividido pela espessura vezes as diferenças de temperatura da superfície quente menos a superfície fria. Beleza? Eu tenho a condutividade térmica do material? Tenho a condutividade térmica do material. Tijolo 0,6 kcal hora metro grau Celsius. Eu tenho a área da superfície? Ele não me deu diretamente, mas ele pediu para você calcular a quantidade de calor perdida por metro quadrado. Por metro quadrado. Então, ele indiretamente, ele me deu a área. Área igual 1 metro quadrado. Ele me deu a área. 1 metro quadrado, sim, ele me deu a área. A espessura do material. A espessura do material, 25 centímetros. Ele me deu também a espessura do material, 25 centímetros. Então, eu tenho a condutividade térmica, eu tenho a área, eu tenho a espessura, eu tenho as diferenças de temperatura. Antes da gente aplicar a equaçãozinha do Fourier, vamos fazer uma análise dimensional aqui. E para você fazer uma análise dimensional aqui, centímetro, grau Celsius, condutividade térmica 0,6, quilocal. O quilo não é unidade medida, é equivalente a 1.000, né? Na questão do prefixo. Calorias é a unidade de medida, horas, metro, grau Celsius. Se você analisar a constante do exercício, ela me dá um indicativo das unidades de medida que eu devo utilizar. Ele não falou de sua resposta no sistema internacional. Então, energia térmica é calorias. Unidade de tempo, horas. Unidade de comprimento, metros. E a unidade de temperatura, graus Celsius. Vamos ver se o que ele me deu está coerente com a constante. Ele me pede o fluxo de calor por unidade de hora, cada hora. Então, calorias por hora, tá ok. Metro.
Metro, ele fala que é para você calcular para cada metro quadrado, beleza. Grau Celsius, o valor de temperatura, tal, K, porque tem os valores de temperatura em graus Celsius. Eu estou com um problema aqui, centímetro. Christian, mas o que você vai fazer? Eu vou converter a espessura em metros. Porque a espessura pode variar. Eu tendo o mesmo material, esse tijolo, a espessura da parede ele pode ser variável. A condutividade térmica do material não muda por causa disso. Porque é uma propriedade intrínseca do material. Então, a constante é um valor que você não mexe, é um valor constante. Então, você mede nos fatores. As temperaturas, elas podem variar se você aumentar, depende do ambiente interno, ambiente externo. Então, essa diferença de temperatura é para essa situação. Mas para o outro dia, uma outra situação, as temperaturas podem variar. A espessura pode variar, a área da superfície pode variar, você mudou a geometria da parede. Então, tudo pode mudar. O que não vai mudar aqui? O material que você estiver utilizando. Se você mudar o material, é lógico que é um direito seu. Então, muda também a configuração, o fluxo de calor muda tudo, tá ok? Então, nesse caso, para essa situação, meu fluxo de calor ele vai passar por uma parede, né, que tem espessura de 0,25 metros. Esse é o valor de espessura que nós vamos utilizar nesse exercício, tá bom? Então, você veja que esse é o cuidado que você tem que tomar. Bom, aqui eu tenho a letra A. Fluxo de calor é igual. Condutividade térmica. Agora nós vamos colocar valores. 0,6. Ah, Cristian, mas você falou que o quilo é número. Sim, então ele vai na continha. Vezes o 1000. Você pode escrever 1000 ou 10 ao cubo. Vezes a área da superfície do material. Ele fala aqui por metro quadrado. Então, 1 dividido pela espessura, 0,25. E as diferenças de temperatura? 20 menos. Menos quem? 20 menos 20. Opa! Esse sinal de menos, o primeiro da fórmula, é da diferença de temperatura. Aquele sinal de menos que eu estou mostrando para você é do número. Então, ele tem que ser acoplado aqui, ó, menos 20. Você viu? A temperatura 1 é positiva. A temperatura 2 é negativa. E tem um sinal de menos aqui. Então, o sinal de menos é da fórmula. E o número T2 também é negativo, que você tem que tomar cuidado. Então, o fluxo de calor aqui vai ser igual. Calculadora, a sua amiga velha companheira aí, calculadora. Então, é 0,6 vezes 1000, ou expoente 1000, né? Você que sabe, vezes 1, dividido por 0,25, vezes 20 menos com menos, dá mais. 20 mais 20, 40. Então, esse valor vezes 40. Então, aqui o fluxo, a perda de calor, né? A perda de calor para essa situação é de 96.000 calorias por horas. Quantidade de calor perdida por 1 metro quadrado. A quantidade de calor perdida por 1 metro quadrado é de 96.000 por 96.000 ou 96 quilocal por hora, né? Por metro quadrado e por hora, tá ok? Por metro quadrado e por hora, tá bom? 96. Só que agora é o seguinte, na letra B, ele fala pra gente, deixa bem claro que ele quer que você calcule a quantidade de carvão agora para uma área de 1000 metros quadrados. E o poder calorífero do carvão é de 5.500 quilocalorias por quilograma. E você vai utilizar isso em 10 horas. Então, nós vamos agora partir para a letra B. Partir para a letra B. Se eu vou partir para a letra B, ao invés de eu multiplicar por 1 aqui, eu teria que multiplicar por 1000. Então, você concorda comigo que eu tenho que pegar esse resultado que foi multiplicado por 1 e colocar 1000? Se você vai colocar 1000, então isso significa o quê?
que esse 96.000 vezes 1.000. Então o fluxo de calor perdido vai ser de 96.000 vezes agora a unidade diária, porque ele quer saber para 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Então aqui o meu fluxo de calor vai ser de... O que o Christian vai fazer? Esse 1.000, eu vou converter ele em quilocal. Para não ficar muito 1.000 aqui, né? Porque vai ser assim, ó, 96.000 vezes 10 ao cubo, quer dizer, mais 3 zeros aqui. Esses 3 zeros aqui vai ficar centena, milhar, milhão. 96 milhões de calorias por hora. Muito esquisito, muito esquisito. Então, esses 3 zeros aqui, o que o Christian vai fazer? Ele vai transformar em quilo. Quilocal por hora. Tá certo? Então, agora eu já fiz a conversão. Então, agora eu já sei qual é a quantidade de calor perdida. Qual é a quantidade de calor perdida, não em 1 metro quadrado, mas em 1.000 metros quadrados. Tá ok? Estão conseguindo acompanhar comigo? Legal. Agora é o seguinte, que essa perda de calor, ela também acontece... Agora é o seguinte, ele fala que a minha eficiência do carvão é de 50%. Então, o que o Christian vai fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer aquele fluxo. Esse fluxo aqui é para 1 hora. Para 10 horas, eu preciso de calcular a quantidade de fluxo de calor perdido em 10 horas, né? Porque vai ser... Eu tenho que ter uma fonte de calor que vai manter o ambiente aquecido numa temperatura de 20 graus Celsius, mas eu vou ter a perda de calor. 96.000 calorias para cada hora. Isso significa que é 96.000 quilocalorias em cada hora, mas agora valendo para 1.000 metros quadrados. Então eu sei o seguinte aqui, para 1 hora, a perda de calor é de 96.000 quilocal. Opa, quilocal. Em 10 horas é a quantidade de calor perdida. Quantidade de calor Q. Eu vou escrever Qzão. E vai ser o 96.000 quilocalorias. Esse casinho não ficou legal. Vamos melhorar ele um pouquinho mais. 96 quilocalorias. É o K minúsculo, né, pessoal? Vezes 10. Então, se vai ser vezes 10, então vamos lá. 96.000 calorias vezes 10 vai dar 960.000. 960.000 quilocal. O que significa essa quantidade de calor? Essa quantidade de calor é a quantidade de calor perdida em 1.000 metros quadrados e também em 10 horas de utilização do aquecimento, do aquecedor, certo? Só que agora é o seguinte, essa quantidade de calor utilizada, se você compara com a eficiência do carvão, você tem que somar, você tem que acrescentar mais 50%, né? Porque a perda de calor do seu material ele tem um rendimento de 50%. Então você precisa de ter a quantidade de calor final utilizada, né? A quantidade de calor final utilizada é a quantidade de calor que você acabou de calcular aqui em 10 horas e 1.000 metros, só que o seu equipamento tem uma eficiência de 50% dividido por neta. Uma eficiência de 50%. Isso significa o quê? Que vai ser 960.000 quilocal dividido por 50%. Você não vai pôr 50%, você vai colocar o 0,5. 0,5.
Então, a quantidade de calor final aqui, porque essa quantidade de calor é o poder calorífero, né, que é o carvão, que vai estar associado ao carvão. Então, 96.960.000 quilocal dividido por 0,5. Esse cara aqui deu 1.920, 3 zeros, quilocal. Então, 1.920.000 quilocalorias. O que representa aquele 1.920.000 quilocalorias? Representa a perda de calor em mil metros quadrados, em 10 horas, e também um rendimento de 50%. Tá ok? Um rendimento de 50%. É como se você estivesse acrescentando 50% ao seu rendimento. Agora é o seguinte, que ele fala para nós o seguinte, que o poder calorífero de 1 quilo de carvão é de 5.500 quilocalorias. Se 1 quilo, eu vou colocar aqui para você, vou fechar agora o exercício, hein? Ele fala que, porque agora eu vou calcular a quantidade de massa total. Se 1 quilograma de carvão tem 5.500 quilocalorias, a massa de carvão necessária para eu comprar equivale a quantidade de calor, né, de 1.920.000 quilocal. E você vai calcular o valor da massa de carvão. Então eu vou comprar quantos quilos? Vai estar relacionado agora. Porque eu não vou usar só 1 quilo. Isso daqui é a quantidade de calor fornecida em 1 quilograma. Eu preciso para 10 horas, para 1.000 metros. Então eu vou calcular o valor de x aqui. Então o valor de x aqui é a multiplicação na diagonal. Multiplicação em cruz ou multiplicação na diagonal. Então a massa de carvão aqui vezes 5.500 quilocalorias, desculpa, que é igual a 1 quilograma vezes 1.920.000 quilocal. Então, eu vou montar aqui a regrinha de 3. Vai ficar o seguinte, ó, que a massa do carvão vezes 5.500 quilocalorias é igual a 1 quilograma vezes 1 milhão, vou colocar o vezes assim para a gente não confundir com os pontinhos aqui, 920 mil. Esse 5.000, que é quilocalorias, vai passar multiplicando. Massa do carvão é igual, então, 1 vezes 1 milhão vai dar o próprio 1.920.000 dividido por 5.500. Se é quilocal, né? Se é quilocal, vai ficar quilocal dividido por quilocal. Vai ficar assim, ó, quilocal dividido por quilocal. Simplifica, simplifica, tá ok? Então agora vai ficar que a massa da quantidade de carvão que eu devo comprar, ou que eu devo ter, né? Carvão é igual a esse carinha aqui dividido por 5.500. Deu 349,09 quilogramas. 349, isso daqui para manter 1.000 metros quadrados, né, de área de superfície em 10 horas. E um rendimento de 50%. Eu tenho que comprar 349,09. Bom, você não vai ter essa quantidade de massa, né? Então, aproximadamente, para manter os 10 quilos, você vai comprar a quantidade de massa do carvão de aproximadamente 350 quilogramas. Tá ok, pessoal? Então, presta atenção no nosso exercício, dá uma olhadinha.
verifica. Primeira coisa, o fenômeno, tira os dados, as informações. Analisa o sistema de unidades aqui, muito cuidado no sistema de unidades. Depois, identifica o que ele pede no primeiro ponto, depois no segundo ponto. Verifica a ferramenta que você tem. Cris, mas a ferramenta que eu tenho é o Fourier. Então, meu amigo, você vai usar o Fourier. Usou o Fourier, primeira parte. Pronto. Segunda parte, agora ele quer informações sobre o consumo do carvão que ele tem. Ele sabe que o carvão que ele tem um poder calorífico de 50%. Então você precisa de entender que aquela quantidade de calor perdida não é mais por metro quadrado, mas agora é por 1000 metros. Então aqui, ó, por 1000 metros. 1000 metros. E não é só por 1000 metros, também depois em 10 horas. Então, você acumulou a informação de 1000 metros e vai ter que manter aquele ambiente em 10 horas. E 10 horas sabendo que o rendimento é de 50%. Então, você não pode comprar só a quantidade de carvão para aquelas 10 horas. Sabendo que o rendimento é 50%, você tem que comprar mais. Então, o total aqui, fazendo essa análise, de 350 quilogramas de carvão. Ok? Então, pessoal, faz uma análise, verifica direitinho as propriedades que a gente já discutiu aqui com vocês, transferência de calor por condução térmica, avalia direitinho. Os próximos temas, né, que a gente vai discutir com vocês continua sendo transferência de calor por condução térmica. Só que agora a gente vai associar paredes, membranas, limites. O fluxo de calor agora não vai passar por um único material, mas por 2, por 3. Ou vai ter uma configuração em série ou em paralelo. Então agora a gente vai entrar em circuitos térmicos. Então a gente vai entender por que você tem um forno, que você tem uma parede interna, um refratário, depois você tem uma manta térmica, depois você tem isolantes térmicos, resinas, e depois lá no final você tem a parede metálica do forno ou da estufa. Então você tem vários elementos aqui. Por que esses vários elementos? O último metálico lá, que é para dar a resistência mecânica de toda a estrutura. Mas as paredes internas aqui, ou você tem a lã de vidro, você tem vários materiais isolantes térmicos aqui, é justamente para diminuir o fluxo de calor nessa direção em sentido de dentro para fora. Então você tem vários materiais com vários coeficientes de condutividade térmica. Cada um dos materiais tem o seu casinho aqui, ó. E aí você vai poder fazer uma analogia com o circuito elétrico, circuito em série. Então nós vamos discutir circuito em série e circuito paralelo. E nós vamos discutir que existe a informação do circuito em série, um circuito térmico. E as paredes e os materiais são os resistores térmicos. Resistência térmica, fluxo de calor, diferença de temperatura. Eu vou associar o circuito elétrico, onde eu tenho a resistência elétrica do material. Eu tenho, ao invés de fluxo de calor, tem a corrente elétrica e tem as diferenças de temperatura, que lá na eletricidade é a diferença de potencial. Diferença de potencial elétrico. Então, T1 e T2 vai ser para mim a diferença de potencial térmico. Nossa, que legal! Muito legal, hein? Mas não vai ser agora. Segura um pouquinho, que nos próximos vídeos a gente vai discutir esse termo com vocês, certo? A gente vai falar em resistência térmica e a gente vai discutir as configurações do circuito em série e circuito paralelo. E também tem o circuito misto, como na resistência elétrica, nos circuitos elétricos, você tem os circuitos em série, circuitos em paralelo e você também tem o circuito misto. Legal, hein, pessoal? Tá ficando bonito isso daqui, tá ficando legal. Muito legal. Chique, parabéns. Pessoal, então foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por vocês estarem me acompanhando, né? Agora na nossa área virtual, né? Na sala virtual, mas também no meu canal no YouTube, no Física 4.0 Professor Christian. Então eu também estou postando esses vídeos lá no Física 4.0 Professor Christian Paterniani. Ok? Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, tá ok? Um abraço então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.